Bem, falando um pouquinho agora, eu não vou entrar no mérito das ligas, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos de liga. Os elementos de ligas aí que estão aí no circuito. Então, o primeiro elemento de liga que a gente fala é sobre o silício, né? O silício, ele eleva a fundibilidade, né? Então, quando você adiciona silício numa carga, automaticamente, o que está acontecendo? Você colocando silício, você está fazendo com que o material ele fique com uma fundibilidade melhor. O que é isso, fundibilidade, Fernando? Fundibilidade, pessoal, é o seguinte, a capacidade que o material tem de ser fundido, né? Então, essa fundibilidade é muito importante na hora que a gente está fazendo ali o processo. Que mais? Ele endurece por precipitação de segunda fase, então esse é um outro ponto também muito interessante que garante propriedades para esse material. Então, em proporção, ele aumenta a quantidade, que você aumenta a quantidade de silício, a resistência e a dureza tendem a aumentar, tá? Isso é uma característica aí, tá? Percentual de silício utilizado até 12 ou 13%, tá? Até 12, 13% é o mais utilizado aí, o processo, tá? Ele também reduz a contração externa, olha lá, pessoal, ele reduz a contração externa e ele também melhora a estanqueidade, então, ou seja, ele diminui as porosidades, fazendo com que o coeficiente de expansão térmica também seja reduzida e melhora a soldabilidade da liga, tá? A única coisa é que ele não contribui apreciavelmente para a usinabilidade, que em altos teor ele dificulta a usinabilidade. Então, você tem que ir até um determinado teor, depois ele começa a dificultar essa questão. Um efeito menos pronunciado aí, né, a questão da fragilidade, geração de partículas duras, né, então isso daí é uma coisa importante. O que mais, pessoal, que a gente tem aqui nas ligas? Então, vamos para a próxima aqui, próximo elemento. O cobre é um elemento que melhora o quê? A resistência à tração, e a dureza e a usinabilidade da liga, mas ele prejudica o alongamento naquelas ligas da série alumínio, silício, cobre. Então, o cobre, ele melhora a resistência à tração, melhora a dureza e a usinabilidade da liga, mas prejudica o alongamento. Que mais que a gente tem aqui? Então, o ferro, pessoal, ele apresenta se ele apresentar um percentual maior que 1,5%, ele pode causar partes quebradiças ali no silício. Eu recomendo a vocês a dissertação do mestre Jefferson Malavasi, que ele fala justamente sobre os intermetálicos formados a partir de alumínio, ferro, silício, alumínio, ferro, manganês, magnésio. Ele estudou muito essa questão do ferro como intermetálico, que provoca aí uma série de problemas nas ligas de alumínio. Então, o ferro ele é um elemento crucial para o processo. Por que ele é um elemento crucial para o processo de alumínio? Principalmente quando a gente está falando aí de alumínio sob pressão, o ferro, ele atua como usar esse termo pode ser que depois fique até mal, mas assim, o ferro ele vai ter uma função de evitar que a aderência do alumínio na superfície da ferramenta, do ferramental, tá? Então, o que acontece? O ferro, para ligas que serão injetadas, elas precisam ter como que eu posso dizer? Elas precisam ter uma percentual de 0,8 a 1,3. Isso é o ideal aí para o processo, tá? Se for inferior a isso, aí no injetado eu tenho problema. Já em coquilha, eu já tenho que ter o ferro mais baixo, porque se eu tiver o ferro muito alto, ele pode me dar problemas aí por causa dos intermetálicos, tá? Então, algumas vezes o ferro é adicionado para reduzir a contração. Então, o ferro ele reduz a contração, no caso
do injetado ele é uma boa. No caso do coquilha, ele pode dar agarramento, justamente porque ele não tem a contração necessária para facilitar a extração da peça. Ou não. Me ajuda aí, Jefferson.